Eu acho que o trabalho mais recente, acho que não mais recente na real, o trabalho mais antigo desses quatro, dá pra fazer um cruzamento, eu acho que é Não Há Nada de Novo Sob o Sol. Não vou conseguir agora saber precisamente qual que vem primeiro, qual que vem depois. Que são trabalhos que se dão ali na época onde eu andava de patins street, né? Eu fui patinador de street profissional durante 12 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E, e aí no momento que eu entro para a universidade, justamente por conta do patins street, né? Como uma maneira de me profissionalizar em design gráfico e ter mais know-how na área de comunicação, serigrafia, para voltar com esse conhecimento para a indústria, porque a minha ideia era viver de patins, né? E como é uma indústria que é uma indústria muito fraca, eu era profissional, eu era um dos patinadores mais relevantes aqui do Brasil, não conseguia ter sustentabilidade econômica para viver dessa cultura, desse esporte. Então eu tava dando uma volta, né? Entrei na faculdade para conseguir esse conhecimento e voltar com isso para construir a indústria, que é uma indústria feita pelos próprios praticantes. E aí, naquele momento, eu me deparo com o Eduardo Berlini, no terceiro período da faculdade, isso foi 2012, acho que foi 2012. E aí é onde eu sou iniciado na arte contemporânea, foi o meu primeiro contato com arte contemporânea. E isso vem junto com um certo tipo de frustração já dentro do campo do patins. E aí o que eu fiz, eu acho que seria o caminho mais comum, natural para qualquer patinador de street que tivesse a minha trajetória, né? Ou seja, vindo do campo do patins e passando agora pelo campo das artes plásticas, né? Então o que eu fiz aí, a primeira pintura que eu faço, ali onde eu entendo que eu estou começando uma prática de pintura, foi em 2016 no Hotel Abandonado, que é o Gávea Tourist, que fica na Estrada das Canoas aqui no Rio de Janeiro, que é um edifício de 16 andares que nunca chegou a ser inaugurado. E acho que foi eu considero também como meu primeiro ateliê, porque era um prédio de ruínas que a gente podia experimentar, eu passava o dia inteiro lá. E aí esse hotel em ruínas também tinha uma coisa do trajeto, né, de sair daqui vamos chamar de cidade, né, e pegar essa estrada que é uma estrada mais silenciosa e ficar longe dos ruídos e ir para um lugar, enfim, que é mais que é monástico, que é mais do ermitão mesmo. E a partir desse momento eu começo a levar o patins para esse lugar e começo a olhar para os percursos, né, para os riscos, né, que eram formados no chão à medida que eu ia patinando, e comecei a entender aquilo como desenho. E aí veio essa ideia de pintar, né, colocar um canvas na parede, jogar tinta no chão, passar por cima da tinta e fazer a tinta migrar do chão para a tela. Por isso que eu acho que isso seria muito intuitivo, né, que é juntar a prática antiga do patins street com a prática atual, que é uma prática agora dentro do campo das artes plásticas. Então essa pintura com patins, eu acho que ela é muito natural desse caminho. Quando o hotel fechou, eu comecei a levar essa prática para a rua. Eu precisei começar. Eu estava num momento ali onde eu estava fazendo pintura de um quarto que tinha as propriedades, né, físicas muito parecidas com a de uma galeria ou de um ateliê. Então eu estava fazendo uma pintura que era controlada, eu conseguia andar de patins e fazer a pintura e olhar para a pintura e ver o que estava acontecendo. E aí foi num período onde o hotel fechou e aí eu precisei, por ansiedade mesmo, levar essa prática para a rua. E à medida que eu fui experimentando os terrenos, fui ganhando terrenos novos, sei lá, o primeiro que eu fiz foi na frente do complexo esportivo. Então eu levei uns pedaços de tecido, coloquei na parede, jogava tinta no chão e fazia a tinta, né, migrar do chão para a tela. E à medida que eu ia mudando de terreno, eu ia entendendo que eu não estava mais, não era sobre pintura. Eu estava fazendo um trabalho de cartografia. Eu fui entendendo isso com o tempo, porque eu ia captando a atmosfera do lugar, né? Eu passei também a usar suportes dos lugares por onde eu passava, seja uma placa, um pedaço de sofá, de uma lixeira que eu achei ali perto.
E a minha atenção, quando eu entendi que não era sobre pintura, é que na rua existe essa questão do descontrole, né? Então sei lá, quando eu jogava tinta no chão, eu tinha que tomar cuidado para um morador não passar e enfiar o pé na poça de tinta, ou um cachorro né, passar também ali, ou um carro que vem estacionando no meio do teu circuito. A minha atenção ela estava muito mais em volta do que estava acontecendo do que na tela, né? E daí vem esse nome, Afirmações de Terreno. Na real, esse nome da série ele vem até mais tarde, em 2017. Eu vou chegar lá precisamente no porquê desse nome. Mas eu fui entendendo esse lugar da cartografia, porque, por exemplo, eu tô aqui agora no meu ateliê, né? E se eu quero capturar, se eu quero falar do meu ateliê, se eu quero cartografar o meu ateliê, né, mapear o meu ateliê, eu tenho algumas formas de fazer isso. Seja pela palavra, né, tipo descrevendo o que tem aqui no ateliê, tem uma mesa, ou seja pelo desenho de observação, que é uma das ferramentas do artista também. Só que naquele momento eu tava tão dentro do patins street que a maneira como eu me via no mundo, a maneira de me relacionar com o mundo era através do olhar de um patinador de street, né, que já ressignificava a cidade. Então um corrimão não é um corrimão que você que você vai usar, né, para descer a escada e colocar a mão. Você vem e dá um pulo e faz um grind. Você desce o corrimão a partir de uma manobra. Uma escada não é para você descer ou subir os degraus, é para você vir e guepar a escada, pular a escada, né? E quando eu estava cartografando o complexo esportivo, que eu estava, né, fazendo esse trabalho, eu fiquei pensando que isso era uma maneira muito legítima, né, daquele momento de eu, enquanto patinador de street, tá falando dessa maneira, porque acho que a experiência comum de você passar, enfim, depois que você passa a passarela aqui da Rocinha e você tem a escada para descer, a maneira como as pessoas conhecem esse lugar específico é por essa via, né? Descer e subir os degraus, nunca pela via de descer o corrimão. Então tem uma experiência aí que eu acho que é a única do patinador de street, talvez do skatista também, né? De qualquer modalidade radical análoga ao patins street. E mais pra frente eu fui estudar cartografia mesmo, de como que a cartografia se dava na ciência, e entendi que os caras usavam sensores coletores, né? Desde sensores coletores que eram tecnológicos, poderia ser uma câmera, e eu fui entendendo que o canvas seria o sensor seria o meu sensor, seria o sensor do artista, que é um sensor mais rudimentar. E os riscos de patins, as marcas da manobra Wall Ride Painting, né, que é o nome dessa série de trabalho, você faz, o Wall Ride Painting na real é o nome das pinturas, né, que ela é feita através de uma manobra chamada Wall Ride. É quando você anda pelas paredes com patins e você deixa o rastro das rodas. Eu sabia que aquela cartografia que eu estava fazendo, aqueles pequenos mapas que eu estava fazendo, ele não precisava funcionar. Você não olha para uma cartografia minha, dessa série Afirmações de Terreno, você não olha ela ela não tem uma finalidade prática no sentido de você se localizar, né, no mapa. A relação do observador com esse tipo de trabalho, com esse tipo de mapa, é pela via estética, né? Você vai pegar o mapa do Portão Vermelho da Rocinha. Você vai olhar, são vários fragmentos de tecidos riscados por manobras de patins, e que o nome vai te dar uma sugestão do lugar, né? Então ele é muito mais sugestivo, ele é muito mais especulativo, ele é muito mais do campo da arte mesmo, do campo da abstração, do campo das ideias mesmo, do que, né, precisamente uma cartografia científica que precisa te localizar no espaço.
E aí eu fui percebendo que eu não precisava do patins, porque eu fiquei percebendo que na real a questão ali era muito mais sobre de que a função da tinta era tornar visível aquilo que era invisível, que no caso eu tô falando do gesto, né, de você vir e dar a manobra. A manobra é efêmera, você vem, faz a manobra, acaba, e a tinta você consegue marcar, né. Eu percebi que a partir dessa carta eu não precisava da tinta. E aí foi quando eu fiz o último trabalho de cartografia, que se chama... que eu fiz no fundo branco do laboratório da PUC, dentro do laboratório de fotografia. E ali também eu não precisava vandalizar, eu não podia vandalizar, não podia usar tinta, eu fiquei só repetindo o gesto, e essa carta era completamente sem... Você não consegue ver os riscos, né? Ela não tem a... Mas você sabe que o gesto aconteceu, né? Tem registro do gesto. E aí, a partir dessa carta, você vê que tudo tá em branco, né? Tipo, tá tudo vazio. Eu comecei a ficar interessado muito nessa questão do invisível, né? Pauta de Maria, Kant fala um pouco sobre essa questão do invisível ser mais real do que... Enfim, tem muitas questões do invisível que é muito mais real do que aquilo que a gente pode captar. A gente só consegue se relacionar com o que a gente consegue captar mesmo, né? Por exemplo, tem muita coisa acontecendo aqui que estão para além do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos ouvidos podem ouvir, né? Podem ouvir. E aí, dentro disso, eu fui entender também que na cartografia esses sensores coletores eles eram colocados no espaço, né? Tipo, num ambiente onde o cientista queria cartografar, e ele era, enfim, ficava como testemunha das coisas que iam acontecendo ali. E aí eu comecei a refletir que se eu quisesse capturar a essência, a atmosfera de um lugar, cartografar um lugar, era só eu colocar um canvas, já que eu não preciso mais da tinta e nem do patins, a partir dessa consciência que eu fui adquirindo enquanto a pesquisa foi avançando, é que se eu coloco um canvas na parede, eu determino que esse canvas é um sensor coletor dentro dessa minha prática, ele passa a ser testemunho de tudo que aconteceu aqui. Então, se eu coloco um canvas aqui na parede durante 50 minutos, ele já está captando o invisível, as coisas que estão acontecendo aqui que eu não posso captar, né? Então, para mim, isso era suficiente para poder cartografar um lugar. E aí eu comecei a fazer alguns experimentos na rua, onde eu colocava, tipo, na minha laje, por exemplo, eu deixei algum... Isso já entrando para a laje só existe com gente. Eu acho que essa é uma parte importante de relacionar, porque a série Laje Só Existe com Gente, ela nasce a partir de afirmações de terreno. Quando você coloca as duas séries, uma do lado da outra, elas têm bastante diferenças, né? Mas o meu trabalho aí costuma ser muito cronológico. Mesmo quando você pega hoje as séries que são mais figurativas, como Par de Papel e Reprovados, elas vêm de afirmação de terrenos, sacou? Tipo, teve um processo ali muito linear que foi me levando até um trabalho hoje que é mais figurativo, né? Então ali na laje, quando eu comecei a espalhar os canvas a fim de cartografar a laje da minha mãe, eu percebi que, sei lá, tinha um dia que eu cheguei e o gato foi e deixou uma urina, né? Então eu circulei e escrevi urina de gato. Depois a chuva veio e lavou essa urina e lavou também o que eu tinha escrito. Daí eu comecei a desenhar com a sujeira do lugar, com uma maneira de afirmar aquele lugar ainda mais, desenhar com tijolo. E aí eu fui chegando num vocabulário mais... que tinha mais a ver com os materiais que fazem parte da construção das casas, né? E aí cheguei nesse lugar da Laje Só Existe com Gente, mas eu cheguei a fazer uma carta da série Afirmações de Terreno a partir desse início ali da minha passagem pela laje. E tanto é que o nome Afirmações de Terreno ele vem a partir do momento que eu começo a subir para a laje todos os dias e eu começo a ouvir os vizinhos falando. E o vocabulário era um vocabulário muito cristão, né? Tipo, era glória a Deus, ou tá amarrado, ou não sei o que. Aí tinha muita briga também, que eu ouvia muita briga, e eu começava a anotar as conversas que eu ouvia. E eu comecei a perceber de como que as palavras
que eu anotava, as conversas, elas afirmam esse lugar, né? Daí vem esse nome, né? Elas são afirmações daqui. Se eu fosse cartografar uma casa no Leblon, o vocabulário era outro, as afirmações daquele lugar seriam outras. Cara, é um processo consciente, né? Não vou falar completamente consciente porque senão enfim, prepotente, né? No sentido que a gente não consegue ter a consciência de tudo, mas acho que tem essa noção, acho que essa consciência dos... Só que enquanto o indivíduo, tá ligado? Preto, mano, na rua, na época eu tava fazendo essas pinturas, e agora até me lembrou, eu tava falando sobre... Tem a pergunta da vigilância aí, e ele lembrou um episódio, que é esse episódio do Fechou Mall, onde eu levo tinta branca pra não vandalizar o lugar, porque é um lugar onde tem uma patrulha ali que é tipo própria do shopping, e tem também São Conrado dos bairros mais patrulhados mesmo, então a polícia passa direto. Tem uma outra série de trabalhos que eu fazia, que eu ia desenhando linhas abstratas com spray, e aí esse era o mais perigoso, porque você tá com uma lata de spray, né? Então, para ser atribuída a ser associada a pichador, é muito mais, o risco é muito maior. Enquanto no All Hide Painting eu tava levando canvas, né, tipo dentro da mochila dobrado, tava levando tinta que não era spray, tá ligado? A tinta que dentro do pote, você consegue sair de artista, né, caso você seja abordado. Mas eu também andava sempre com a minha carteirinha da PUC, que era um passe livre brabo, tá ligado? Inclusive, sei lá, às vezes que eu fui abordado, tu mostra a carteirinha da PUC e o trato muda na hora, então acho que andar com essa carteirinha também demonstra a consciência, né? Enquanto um agente que está negociando ali, sabendo, enfim, da cor de pele, do contexto social mesmo, e vulnerável ali fazendo esses trabalhos da rua, né? Então eu ia preparado nesse sentido mesmo, de saber como que eu ia argumentar, e aí nos casos que era mais patrulhado usar tinta branca ou não usar tinta. Acho que tem essas coisas mesmo, mas também o uso, né, de materiais que eu vou achando nos espaços, né? Acho que quando você tá na rua disposto a... Você não tem controle das coisas mesmo, né? Eu tava me apropriando, até no laboratório mesmo da faculdade, quando eu comecei a coletar os retalhos, né, de papel e de tecido, você tem que ter algum certo tipo de cuidado, mas também tem que ser irreverente também, né? Senão você não consegue ir adiante. Acho que tem que estar consciente dos perigos, mas ser irreverente. Dessa vez fechou um monte, não pode demorar muito tempo, porque é um lugar muito patrulhado pela própria polícia e também tem uma segurança privada. Todos os materiais de apreensão que a gente usou foram escuros, porque a tinta, dessa vez a gente usou tinta branca, justamente para não fazer muita sujeira por conta do lugar. Cara, acho que o significado de resistência, não gosto muito dessas perguntas de qual é o significado, mas enfim, acho que pensando aqui, acho que levianamente, acho que resistência também tem a ver com reciclagem, por exemplo, né? Reciclagem, porque para mim reciclagem e também, como é que pode dizer, maleabilidade é uma para mim são palavras que começam a trazer, porque é óbvio que a resistência pode ter vários significados, né? Mas eu acho que essa de reciclagem e maleabilidade, que é como você consegue se comportar de acordo com as situações, no sentido de sobreviver, tá ligado? E de se reinventar, né? E aí vem a parada da reciclagem. Acho que resistência tem a ver com isso, né?
Agora, essa questão da resistência dentro do trabalho, a partir da postura e mesmo a partir como é que eu posso dizer, dos materiais, né, de todos os símbolos que vão se estabelecendo enquanto eu vou fazendo. Por exemplo, os canvas que eu uso para os trabalhos de afirmação de terreno, até para as coisas com gente, são fragmentos de algodão cru que eu achava no laboratório de moda da faculdade, né? Porque no laboratório de moda, enfim, as pessoas faziam lá o trabalho de modelagem, sobrava esses fragmentos, eu fui coletando, e aí apareceu esse trabalho que eu resolvi usar. E quando eu coloco o pé a primeira vez, a ideia, quando eu começo a querer usar esses fragmentos, era recortar os fragmentos para que eles tivessem um tamanho, para que eles tivessem a forma de retângulo, né? Porque a maneira como a gente está acostumado a ver pintura e a maneira como a gente está acostumado a lidar com pintura, né? E aí, por algum motivo, que até hoje eu não sei qual foi, quando eu fui pra rua, eu coloquei o canvas da forma como ele chegou até a mim mesmo, né? Enfim, com as propriedades dele, elas eram desequilibradas, né? Elas não eram retangular. E conforme eu fui pintando, fui fazendo, né, esse processo de repetir o wall hide paint e cartografando, eu fui vendo que essa foi uma decisão inconsciente, eu não sabia de onde estava vindo, mas que ela falava sobre o próprio trabalho, porque o gesto a atitude de andar, de pintar com patins, de marcar com patins, ela já carrega a noção de desequilíbrio. Então ela faz uma referência ao próprio suporte, que tem as medidas desequilibradas. E o chão onde eu estava fazendo esse tipo de trabalho já não era mais o chão, né, equilibrado, regular do hotel, tá ligado? Era um chão também que era desequilibrado, sacou? Que era áspero, que eram outras noções mesmo, sacou? Então eu acho que essas três percepções, né, tanto do chão quanto do próprio ato de patinar, quanto do canvas, eu acho que eram três fatores que atribuíam noções de desequilíbrio para essa prática mesmo. Cara, eu acho que a relação do meu trabalho com os materiais e com os objetos, eu acho que ela é muito honesta, tá ligado? Porque, por exemplo, eu venho de uma faculdade que ela é muito conceitual. Então você aprende a conceituar tudo, né? Ou quase tudo. Você sai muito esperto para fazer essas coisas. Então, sei lá, se eu pego aqui um barbante, amarro uma bolinha de papel, pendurei no teto e falo que isso é um trabalho de arte, eu consigo criar argumentos para a desenvoltura desse trabalho, né? E que esses argumentos podem ser muito convincentes mesmo. A gente é treinado para isso. Então, os projetos que a gente faz na faculdade, ele passa por esse período de conceito e contexto, né? Exatamente isso o nome, até, conceito e contexto. Então você pega ali um objeto, você vai contextualizar ele, depois conceituar ele, só depois que você faz esses dois processos, e que também é um processo de pesquisa intensa, é que você vai gerar o objeto. Então, na real, você primeiro faz a pesquisa e gera a coisa. E aí eu fiquei seis anos fazendo isso, né? E isso foi um pouco cansativo. Então, quando eu saí da universidade, eu comecei a trabalhar numa outra lógica, que inclusive era uma lógica que eu já trabalhava até antes da faculdade, que é a do fazer. Eu tenho uma relação muito grande com o fazer. Então, e a academia, ela é uma religião, né? Ela é uma igreja que ela te ensina que ela tem uns dogmas ali, né? Ela vai te ensinando, sei lá, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Em pintura não se faz isso, não sei o que, sei o que lá. Aí quando você vai pro mercado, o mercado fala, não pode pintar tela sem base, porque daqui a 100 anos a sua tela não existe mais. Você não pode pintar óleo sobre papel, sei lá, você não pode usar papel pardo, porque o papel pardo é um papel muito ácido.
E eu acho que essas regras, ela vai tirando a potência do trabalho de arte, né? Só que se você seguir, né, tanto a escola quanto o mercado, você vai deixando de ser honesto, né, com o teu trabalho. Você vai deixando se você não tiver atenção, você não consegue ouvir o que o trabalho está dizendo, porque chega um momento que para você gerar um trabalho, você vai criando algumas diretrizes, alguns parâmetros que são um vetor inicial. Só que depois aquele trabalho aí começa a ter vida própria. E se você não tiver uma intuição trabalhada e uma sensibilidade trabalhada, você não consegue ouvir o que aquele novo ser que tem vida própria tá te dizendo. Então chegam os momentos que o próprio processo de fazer um trabalho de arte, ele começa a ser coautor. Então você é um autor, o processo é outro autor, né? Você não é só um cara que está decidindo, você tem que estar sensível para ouvir quais são as novas diretrizes daquela nova coisa que você gerou, né? Por que isso é interessante? Porque isso diz que a gente tem que romper com as nossas fundações, né? Sacou? Tipo, da mesma forma que eu rompi com o evangelho, eu tive que romper com a academia para ir adiante. Sacou? Da mesma forma que eu ando de mão dada com o mercado, eu tenho que soltar a mão do mercado também. Eu tenho que manter esse nível de rigor e de honestidade com o que o trabalho está pedindo. Então, quando você olha a minha obra, as coisas elas não são, os materiais eles não são gratuitos, sacou? Tipo, quando eu vou pintar com o Enê, por exemplo, eu não pinto com o Enê, eu não comecei a pintar com o Enê porque o Enê, ele é um material, na real o Enê é um creme que alisa cabelo, relaxante de cabelo, que está muito associado às histórias das mulheres negras na favela. Enfim, fez parte da história da minha mãe, da minha irmã. Mas quando eu escolhi pintar com o Enê, por exemplo, eu não escolhi por essa questão conceitual, por exemplo. Eu escolhi porque foi um material que eu lembrei que fez parte do meu cotidiano, sacou? Que fez parte da minha memória. Então eu lembrei que era um material, tipo, vou usar esse material como material pictórico, é um material muito barato. A graxa, que era a graxa que eu usava para engraxar o meu coturno quando eu era do exército, também foi um outro material que eu lembrei porque era um material muito barato. Ou a tinta látex, que é a tinta da parede, eu comecei a usar porque também é uma tinta muito barata. Então eu comecei a usar os materiais muito mais pela necessidade e não por uma questão conceitual. Só que quando você pinta com graxa 100 vezes, isso já começa a ter isso começa a ganhar substância, e a substância começa a ganhar discurso, começa a ganhar relevância e começa a ganhar, portanto, conceito. Então, existe o conceito que é atribuído pela repetição mesmo. Acho que essa até é uma costura com tudo que a gente está falando das outras séries, né? Eu acho que a repetição, tipo, tu professor vai falar, não pode pintar com óleo sobre papel. Aí tu pega e pinta 100 vezes óleo sobre papel. Depois de 100 vezes aquilo daí não tem, sacou? Não tem mais, não pode. Aquilo já ganhou substância, aquilo já é alguma coisa, aquilo já é uma relevância dentro da sua prática. Então eu acho que romper com o seu fundamento é uma forma de você transgredir, sacou? É uma forma de você ir adiante. Então não adianta também. E aí o fazer é muito importante porque é isso, quando você faz 100 vezes você você conceitua depois. Tipo, você não precisa nem conceituar o conceito, ele meio que fica emanando do trabalho mesmo, sacou? Então acho que o fazer ele tem a minha relação com os objetos e com os materiais, ele se dá através do fazer mesmo. Até a pintura também tem muito isso, sacou? Tipo, faz, pinta, e na pintura aparece uma coisa, e essa coisa você vai buscar ela no mundo, você vai olhar para ela de novo no mundo. E não o contrário, você vê uma coisa no mundo e leva pra tela. Você pinta, material, pô, surgiu camisa de escola, putz, agora vai, tá ligado? Tipo, busca reprovadas no mundo. É isso, né? É a minha definição de trabalho, tá ligado? Eu acho que trabalho é o que alimenta, tá ligado? Acho que eu tento encarar trabalho com o que alimenta mesmo. Porque, por exemplo, se eu sempre tive o meu maior medo, acho que na vida, era
era o emprego, né? Vou até falar emprego para não ter que falar trabalho, né? Mas dá pra jogar no trabalho. Era o emprego, era tipo cumprir expediente. Isso daí pra mim era tipo, mano, cumprir expediente, essa noção de bater ponto, cumprir expediente. Não dá, tá ligado? Tipo, isso daí eu tenho. E quando eu quando eu comecei a ter noção de que eu era artista, né? Me identifiquei como artista, isso foi ainda pior, porque eu lembro que os estágios que eu comecei a fazer como designer, indo pro escritório e ganhando até um salário relativamente bom, trabalhando 6 horas por dia. Eu trabalhava em Bom Sucesso, então fazia 6 horas por dia, ganhava R$ 1.000, né? Só que tinha o translado, né, que era 2 horas ali dentro do busão, e eu não conseguia dar conta da minha pesquisa, da minha criação. Então eu sentia que eu estava morrendo, assim. Sempre quando eu ficava longe da minha produção, eu sentia que eu estava morrendo. Então, um dos dilemas, pra mim, era... Eu até escrevi isso um dia no Note, que é... Trabalhe nos intervalos da vida até que a vida vire o intervalo do trabalho. Pra mim, essa foi uma reflexão ali precisa desse sentido, né? Pra mim é isso, se eu tô fazendo alguma coisa que tá alimentando meu espírito, isso é trabalho. Se isso não alimenta o meu espírito, isso não é trabalho, tá ligado? Pra mim isso é outra coisa, isso é... Só que eu acho que hoje, com o mindset que eu tenho enquanto artista, eu acho que se eu fosse, sei lá, se fosse ser estoquista da Renner, sacou? Tipo, eu acho que eu ia criar mecanismos de criação, sacou? Tipo, eu ia estar ali repetindo, botar uma caixa em cima da outra. Eu ia começar a fazer trabalho com isso, sendo que isso é um emprego, tá ligado? Eu ia começar a tentar criar coisas ali, e mesmo que isso, enfim, pra Renner não ia ser nada, mas enquanto artista eu ia estar alimentando o meu espírito, que tem a ver com a atenção e juntar as coisas no mundo, que tem a ver com criatividade. Pra mim isso é trabalho. E por isso que eu acho que hoje em dia óbvio que hoje, sendo um artista integrado e podendo viver do meu próprio trabalho, né, isso hoje fica mais fácil, né, falar que eu só trabalho 24 horas, que isso é uma verdade, sacou? Tipo, acho que tem muito tempo, acho que tem 2 anos que eu vivo do meu trabalho. A partir desse momento que eu passo a viver do meu trabalho, eu não acho que eu nunca mais entrei numa situação onde eu não estivesse sendo alimentado, onde eu não estivesse alimentando o meu espírito, entendeu? Porque eu consigo garantir, a partir do momento que você consegue garantir a sua sobrevivência através de coisas da necessidade da carne. Aí eu vou falar da carne, que é isso: beber água, dormir, comer, sacou? E aí, pra você beber água, comer e dormir, você precisa de dinheiro, você precisa de uma casa, você precisa pagar suas contas, né? Quando você garante as necessidades básicas que alimentam a carne, isso está garantido a partir do meu trabalho. E isso é garantido a partir do trabalho que alimenta o meu espírito. Então eu estou num lugar de bastante privilégio nesse sentido. E eu consegui isso, sei lá, eu tô com 29, eu consegui isso com 27. E esse era o meu maior medo, era não... Porque eu sabia que pra mim não adiantava passar pela vida alimentando a carne. Eu já tava viciado em alimentar meu espírito. Então, me colocar no McDonald's ou no estoque da Renner, isso era matar o meu espírito e só, sacou? Tipo, pra mim não adiantava eu trabalhar ali só pra garantir a sobrevivência da carne. Então, sendo assim, eu preferia, sei lá, romper contrato social, virar mendigo e fazer minha arte ou morrer. Eu não estava disposto mesmo a seguir esse caminho do emprego formal, esse era o meu maior medo. Apostei enfim, no meu trabalho, fui com tudo, arrumei um monte de desavenças e tal, mas coloquei 100% da minha energia ali, e não por uma questão de... Era uma questão de necessidade mesmo, sacou? Mesmo que eu já vinha flertando com essa ideia de ser famoso e rico, que isso era uma parada minha desde pequeno, e a partir do momento que eu vejo que é possível viver de pintura e viver bem de pintura, tá ligado? Que não precisa ser jogador de futebol para ganhar bastante dinheiro, por exemplo, né? Uma opção ali que não apareceu no meu leque, mas que depois que eu mapeei que dava para ter prestígio enquanto artista, óbvio que isso foi uma questão.
Mas a minha questão com a arte foi uma questão de necessidade do espírito, tá ligado? Se eu não fizesse isso, eu ia sentir que eu tava morrendo mesmo. E aí eu falei, pô, não vou, esquece emprego, vou ficar nisso aqui, não importa o que acontecer, sacou? Eu prefiro não comer do que ter que trabalhar, entendeu? Do que ir pro emprego formal. E aí eu acho que essa anotação é muito precisa, que é trabalhe nos intervalos da vida para que a vida vire o intervalo do trabalho. O que é trabalhar no intervalo da vida? É isso. Tu precisa trabalhar no estoque? Vai pro estoque, mano, fica ali no emprego e toda hora do almoço, pega e faz um trabalho que alimente teu espírito. Vai pra tua pesquisa, vai pro teu trabalho de arte. Sacou? Tá no estoque, tem um intervalo, o gerente olhou pra lá, faz uma esculturinha de caixa ali, pum, de chá, vai alimentando teu espírito. Até que o trabalho que alimenta o espírito vire a regra e a vida vire o intervalo. Acho que agora eu tô bem, mano. Tipo, acho que eu... É isso, eu acho que eu também fui criando uma fortaleza, assim, fui criando um mecanismo pra me manter sempre bem, sacou? E... Inclusive, essa é um dos dilemas, assim, sacou? Que as pessoas tendem a focar em felicidade, né? Então, as pessoas, quando deixam de te ver muito tempo, elas falam, pô, você tá feliz? Eu acho essa pergunta meio constrangedora, tá feliz? Foda-se, tá ligado? Tipo, felicidade pra mim, acho que a pergunta é essa, tá bem? Tipo, acho que tu tem que estar bem, porque felicidade oscila, né, mano? Tipo, acho que você não precisa ter... Acho que se comprometer com felicidade é furada mesmo. Agora, se comprometer com bem-estar, eu acho que é uma parada, porque o bem-estar, ele tem a ver com a energia que você está emanando. Você pode não estar feliz, mas você pode estar bem, né, por exemplo. Então, acho que bem-estar sempre foi uma coisa que eu fui buscando um mecanismo para sempre me manter bem comigo mesmo, sacou? Então, é difícil eu conseguir lembrar de momentos onde eu não estava bem, por exemplo. Mesmo quando... É isso, mesmo quando eu tô passando por um furacão, eu só me ligo que o furacão passou depois de muito tempo. Eu falo assim, caramba, aquela época ali eu não tava bem, não. Porque enquanto eu tô dentro, eu sempre tô 100%, sempre tô bem, assim. 100% enfim, até uma maneira de ratificar o que eu tô falando, tá ligado? Que é tipo de que ele tá, tipo, bem mesmo, sacou? É óbvio que isso é uma mentira também. Então, acho que na saúde mental, acho que é isso. Agora, dentro do turbilhão, acho que tá ok. Vamos ver daqui a 10 anos, eu olhando para esse momento. Em relação ao trabalho, acho que melhor ainda, porque eu tenho uma coisa que eu acho que os momentos que a gente passa na vida, eles são muito específicos. Então, mesmo quando você está sofrendo, ou você teve uma grande perda, ou as coisas não deram certo, isso é um momento muito único, sacou? Então eu tendo a aproveitar esses momentos. Ainda mais quando esses momentos de fracasso e de derrota, eles são... eles são raros na minha vida, tá ligado? Momento de onde eu olho e falo assim, cara, fracassei, ou tipo, tá ligado? Tô derrotado, ou tô muito acabado, tá ligado? Esses são momentos muito raros, assim, ou de muita dor, né? Por conta dessa fortaleza que eu fui criando mesmo. Então, quando eu me sinto debilitado, eu aproveito esse momento, eu quase crio um celeiro em volta dessa dor para não deixar ela ir embora, porque eu sei que isso é muito raro. Então, tipo, eu preciso aproveitar esse momento para criar um contraponto mesmo na vida, até, enfim, aproveitar mesmo esse sentimento e a criação vira outra coisa também, sacou? Tipo, no meu caso, eu fico mais sensível, que eu tendo a ser muito duro, muito frio, o que eu acho também que é uma característica boa enquanto artista, porque é quase como... Eu sempre me sinto muito aéreo, de cima, assim, sacou? Tipo, quase como se eu tivesse um caderninho e anotasse as coisas que estão acontecendo, assim, quase como um antropólogo fora da situação. É muito difícil eu estar muito presente nas coisas. E aí, quando eu estou passando por momentos que são momentos de angústia, que são grandes momentos de angústia, eu fico mais sensível. E aí eu aproveito para viver esses momentos mesmo, assim. E esse período de pandemia, para mim, ele
ele trouxe uma coisa que foi, desde quando eu passei a ser um artista integrado, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Então a agenda não parou mesmo, assim, a agenda desse ano era uma agenda que estava muito acelerada mesmo. E a pandemia colocou tudo em suspensão e foi um momento, eu trabalho com mais 6 pessoas na equipe diretamente, então foi um momento onde a equipe ficou, né, trabalhando de casa e eu fiquei sozinho. E como eu moro aqui, né, eu tenho um ateliê de frente, o escritório em cima, a cerve embaixo, o meu polo de criação ele está perto. Então foi um momento de voltar para minha intimidade mesmo, né? De voltar pro ateliê e fazer trabalhos que eu não tinha um norte, né? Eu não tinha também um deadline, eu não tinha que entregar nada. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso e que durou pouco também. Acho que esse período durou 2 meses, 3 meses no máximo. Depois já voltou tudo ao normal, né? Mesmo que eu estava sozinho também tinha muita demanda externa continuei respondendo e-mail, continuei também fazendo reuniões, né? Tipo, fazendo entrevista, essas coisas continuaram. Então também foi um momento, a pandemia não foi um momento de menos trabalho não, foi um momento de bastante trabalho. Eu tive esse privilégio de ter um período ali que eu consegui trabalhar sem um deadline, sem um norte. Me penso dentro desse contexto, obviamente, porque eu moro aqui, né? Mas ao mesmo tempo, aqui na Rocinha as coisas ficaram meio... Porque ainda teve o negacionismo, né? Teve um ceticismo também em relação a questão da pandemia. Então ficou nesse clima de abre, não abre. A gente chegou a ter períodos aqui de ver a rua bastante vazia, mas as coisas também não pararam completamente, né? Porque a maioria das pessoas aqui trabalham no asfalto, né? Então você via esse trânsito. Eu saía só para comprar comida, até porque também a quarentena foi uma parada que pra mim ela não foi tão severa, né? No sentido de... Eu sou muito ratão de ateliê, de laboratório mesmo, de estúdio, tá ligado? De casa mesmo, sacou? Tipo, os tempos iam passando meio rápido assim e eu fazendo minhas paradas. Então, eu acho que eu também fiquei um pouco alienado, né? Tipo, da situação mesmo. Não consigo dar um ponto de vista de como que isso... Consigo falar dos dias que eu olhei pela janela ou saí na rua pra comprar comida e vi que, sei lá, tinha dias que a rua tava completamente vazia, mas tinha dias que tava tudo aberto de novo. Teve esse... E pessoalmente eu não conheço... Acho que ninguém que morreu da coisa, ou conheço pessoas que foram afetadas. Então ficou uma coisa meio que... A minha sensação é que a coisa não chegou aqui, tá ligado? A sensação que eu tive é que a coisa não chegou aqui. Não fiquei também procurando muito... Eu me abracei nessa justificativa de que era um período de isolamento e pra mim isso era um ponto bom, por exemplo, tá ligado? Poder ficar isolado, sacou? Quando que a gente vai poder, sacou? Tipo, ficar isolado mesmo, desligar, repensar as coisas, sacou? Acho que isso foi um ponto.